Sabe, toda vez que eu subo aqui no púlpito, eu tenho uma sensação de, sabe, uma sensação saudável de temor e tremor, como o apóstolo Paulo falou, porque eu sei que é só um vaso humano, é só isso que eu sou. Amém? Mas a palavra tem que vir do Espírito Santo. Você não veio aqui vencendo a chuva para ouvir a opinião do homem. Você quer que eu seja um oráculo e falar por Deus. E às vezes, sabe, eu preparo a mensagem e os versos e tudo mais, mas eu me vejo frequentemente, e você já viu isso acontecer também. Sabe, eu falo algumas coisas pela inspiração e era exatamente o que alguém precisava. Porque o Senhor sabe quem está aí. Ele te conhece. E olha, na antiga Atenas e tudo mais, eles tinham alguns que se chamavam de oráculos, que eram pessoas possessas por demônios, e alguns iam a eles para os consultar como adivinhador. Ok? E esta é a cópia de Satanás do ministério que Deus deu. Amém? Como os profetas do Antigo Testamento, amém? Os pastores e mestres do Novo Testamento, eles existem para proclamarem a voz de Deus e também para que eles sejam usados como um vaso para proclamar a bondade de Deus. Amém? Para o povo. E só uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Amém? E estamos nos últimos dias, igreja. Estamos nos últimos dias. E sabe, eu pensei até em cantar aquela canção que fala Jesus, Jesus, mas eu acho que eu só vou citar para você as letras dessa música, que diz assim: Jesus, Jesus, você conhece? Jesus, 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 there's just something about that name. O chame de mestre. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. E está chovendo. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms, they will all pass away, but there's something about that name. Amém? Reis e reinos todos passarão, e somente um rei reinará, soberano sobre todos. Amém? O seu nome é Jesus. E que rei! Que rei! O Evangelho de Mateus começa dizendo o Evangelho ou as gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi. E é interessante que Davi está mencionado ali como rei, certo? É mencionado, e é o primeiro nome depois de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o primeiro nome, as gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi. Isso nos fala do rei, no Evangelho de Mateus. Sabia que tem muitas Marias na Bíblia e tem muitos Josés, mas somente um Davi na Bíblia. É como Deus querendo que a ideia do reinado fosse associada ao seu filho. O último nome antes é lógico, o nome de Jesus é o último no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas antes do nome de Jesus, você sabe qual é o nome? Davi. Davi, a raiz e a geração de Davi. Então sabemos que este rei virá, e por isso no Evangelho de Mateus ele é mostrado como rei. Amém? E para ser rei tinha que mostrar a sua genealogia. Tinha que mostrar que ele era da linhagem real, da família real. Senão não pode se declarar rei. Então o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o começo do Novo Testamento, inicia com as gerações de Jesus Cristo. Amém? Porque, sabe, esta
documentação foi muito importante, porque no ano 70 os romanos foram ali e destruíram o templo. E então, sabe, muitas pessoas morreram e muitos foram levados cativos e vendidos para o mundo inteiro, para o Império Romano da época. E todos os documentos foram queimados. Não tinha mais, sabe, aquelas genealogias que estavam nos rolos de papiro, foram queimados. Então este documento no capítulo 1 de Mateus se tornou ainda mais importante, porque é o único que ficou e que nos fala hoje quem tem o direito ao trono de Davi. E você sabe que o trono de Davi é uma figura do trono de Deus. Rei sobre todos os reis. Senhor de todos os senhores. Amém? Isso está em Mateus e eu acho que quando olhamos para este evangelho, podemos colocar, para quem gosta de fazer isso, você pode colocar o soberano, certo? Soberano e os seus sermões, porque o Sermão da Montanha está no Evangelho de Mateus. E todo mundo conhece o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o sermão do rei. Amém? A constituição do reino. Está cheio de sermões, o Evangelho de Mateus. Mas o de Marcos não tem sermões, está cheio de milagres. O Evangelho de Marcos não tem genealogia. Começa com o capítulo 1. E se contar o número de vezes que você vê expressões como rapidamente, de repente, imediatamente, uma sensação de urgência para servir. Você vê Jesus indo ali, curando uma pessoa, expulsando demônios, fazendo isso e aquilo. É o evangelho do servo. É o evangelho do servo. Amém? E você não pede para o servo a sua geração. Por isso não tem registro disso ali. E pode colocar o servo e o seu serviço. Certo? Depois o evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o Salvador. Amém? O Salvador. Tem muita salvação e está muito claro isso no Evangelho de Lucas. Mesmo o Evangelho ainda não proclamado e ensinado, Jesus não tinha morrido e ressuscitado, mas você vai ver claramente no Evangelho de Lucas, Jesus curando, salvando. Amém? Como o Messias, o homem. Então aqui vemos Jesus como o Salvador e a sua salvação. Amém? Isso está neste evangelho e olha, porque ele é o Salvador, o homem, o Salvador, foi um homem que vendeu toda essa terra. Ele cometeu traição, pecando contra Deus, e Deus tinha dado toda esta terra para o homem. E Deus não queria que essa terra estivesse como está agora, certo? Sem doença, sem enfermidade, sem a morte, sem o homem envelhecer, amém? Sem escassez, sem poluição, nada dessas coisas que vemos hoje, sem guerra, sem fome. Tudo isso que Deus não queria. Quando Deus fez a terra, a fez perfeita, o paraíso aqui, mas, olha, Deus deu isso para o homem, sob a autoridade do homem, a melhor da sua criação aqui na terra. Por isso Deus fez o homem por último. E a única criatura feita à sua imagem. Então o homem era como o Senhor, amém? E ele tinha, ele tinha que executar a justiça de Deus, amém? Equidade, justiça neste reino. E não dá para dizer porque Deus não somente acaba com Satanás. Olha, Deus honra organização, princípio e leis que ele mesmo ordenou. Deus não dá algo para depois dizer, me devolve, só porque você errou. Quando Deus dá, Deus dá. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Amém? Então, vemos que o homem cometeu traição, dobrou os joelhos, de fato, obedecendo ao diabo, confiando nele em vez de confiar em Deus. E o homem caiu, e é por isso que o homem envelhece e contrai doenças e enfermidades, e até a morte veio, por causa do pecado. Você olha para o problema e você deve saber que o problema é o pecado, e o homem não quer falar dele. Mas nós temos a solução em Jesus Cristo, amém?
Amém? Deus enviou outro Adão. E o que o primeiro Adão perdeu, o último Adão recuperou. Amém? E nós que somos da terra herdamos a imagem do terreno, mas o celestial veio a nós trazer a imagem do celestial. Amém? Quantos hoje são pessoas celestiais? Qual ele é? Assim somos nós neste mundo. Nos identificávamos com os nossos pais da terra, sabe? Falando, meu pai era desse jeito. Ele se preocupa muito e sabe como ele se preocupa, eu também sou assim. Ele fica sempre irado, sabe? Nós somos irlandeses. Amém? E todos nós somos assim. E nos associamos baseados na nossa genealogia. Mas olha, você não é mais como o seu pai com todos os seus problemas. Como os médicos perguntam se o seu pai teve pressão arterial alta ou teve algum tipo de doença. Certo? Os médicos perguntam isso. Porque no natural, você é associado ao seu pai. Mas as boas novas é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Você é uma nova criatura. E se alguém te perguntar, como está o seu pai? Você diz, com muita saúde. Amém? E o meu irmão mais velho é para mim um exemplo, como ele é, assim sou eu neste mundo. E ele é perfeitamente forte, perfeitamente saudável. A Bíblia diz que ele está para sempre jovem, tendo o orvalho da mocidade sobre ele, à direita de Deus Pai. Amém? E temos que pensar de nós mesmos, a Bíblia diz, como além da morte. Olha, se Jesus tardar, este corpo vai então ficar por aí. De qualquer modo, no arrebatamento, não vamos ficar mais com este corpo. Este corpo faz parte da antiga criação. Vamos ter um corpo novo. De qualquer modo, se Jesus tardar e nós tivermos que passar pela sepultura, certo? Este corpo vai ficar por aí. Amém? Mas na verdade não morremos. Nós passamos para lá. Na verdade já morremos. Você já morreu tudo o que tinha que morrer. A Bíblia diz para se reconhecer ressuscitado para Deus da morte. Temos que pensar de nós mesmos dessa forma. Você deve saber que quanto ao seu posicionamento cristão diante de Deus, é o verdadeiro posicionamento. Você não deve ficar olhando e nem deve ficar esperando a morte no futuro. Ela ficou para trás. A morte ficou para trás. O julgamento ficou para trás. Olha, o mundo está esperando, sabe, pela morte. Até na vida pessoal não querem falar, mas eles olham para a morte. Vão a funerais, mas não querem reconhecer que eles também vão ter que enfrentar a morte. Outros vão chorar por eles. Certo? Não querem pensar nisso. Mas para nós, escute, quando seu coração parar de bater, você vai direto para a presença de Deus. E a maior alegria do céu é Jesus. Se ele não estiver lá, eu não quero ir para lá. Jesus é o que faz do céu o céu. Amém? Glória a Deus. E você pode tê-lo no coração. Hoje, glória a Deus. E o último evangelho é o evangelho de João. E no evangelho de João, o que temos? Temos o Filho de Deus. O evangelho do Filho de Deus. Amém? Então temos o último título, Filho de Deus. E a sua supremacia. Porque no evangelho de João, ele é o Deus que veio em carne humana. Amém? Os 4 evangelhos completos. Glória a Deus. Ok, pode ir para casa. Deus te abençoe. Fiquei feliz com tudo isso. Glória a Deus. Amém? Você está alegre? Estamos nos últimos dias, então quando vemos tudo isso acontecer, como mudanças climáticas ou guerras e fomes, esses não são os sinais na sua plenitude, porque Jesus falou em Mateus 24, quando Jesus falou isso em Mateus 24, o sermão do final dos tempos é o maior capítulo, sabia? Certo? Em todos os evangelhos você vai ver. E dizer que foi o sermão da montanha, mas aqui, o discurso de Jesus sobre o final dos tempos acaba lá em Mateus 25. Não termina ali. Tudo baseado em uma pergunta que fizeram para ele. Os discípulos viram a beleza do templo e então falaram para ele: Senhor, olha para tudo isso, a beleza do templo, com suas pedras e decorações, o templo de Herodes naquela época. E Jesus falou: viu tudo isso? Pois vai chegar a hora que não ficará nenhuma pedra sobre outra. E no ano 70, cerca de 40 anos depois que ele falou aquilo,
o imperador Tito se tornou imperador depois. Tito, o general Tito, que liderou o exército contra Jerusalém, contra Israel, era filho de um imperador e se tornou imperador depois. Ele tinha dado ordens para os soldados não, queimarem o templo. O templo era muito lindo, muito precioso, mas depois, quando o ouro começou a derreter e entrar nas pedras, os soldados daquela época, durante o tempo que eles chamaram de calor da guerra, certo? Eles só queriam pegar o ouro que estava entre as pedras, então derrubaram as pedras. Derrubaram as pedras, e se você for a Israel, você vai ver grandes pedras lá embaixo. Eles descobriram, e muitos de vocês já viram. Amém? E alguns ainda vão ver no futuro. Quando vocês forem lá, amém? Quando vocês forem para Israel, isso é muito bom, aleluia. Glória a Deus, você vai ver as pedras. Palavras do Filho de Deus. Tinha 2 filhos de rei. Um era o rei de Roma, certo? O filho do rei de Roma era o general Tito, que estava com o exército romano. E temos o Filho de Deus. E ele tinha todas as armas e recursos naturais, e parecia que o Filho de Deus não tinha nada. Amém? Mas olha, ele tinha tudo o que ele precisava. Quando ele precisava de alguma coisa, aquilo chegava. Amém? Quando o cego tinha necessidade de ver, ele abria os olhos dos cegos. Quando era um surdo, ele abria o ouvido do surdo. Se precisasse de vida, ele ressuscitava o morto. Aleluia! Isso Tito não podia fazer. Ele sabia matar, mas este Filho de Deus sabia curar. Amém? Como dar a vida. Ele sabia como destruir e o outro sabia edificar. Glória a Deus. E olha, qual palavra prevaleceu? O general Tito falou, não destruam o templo. Jesus falou, o templo vai ser destruído. 40 anos antes, ele falou isso, no monte. E Jesus falou que esses são os princípios Na sua Bíblia, em algumas versões, vai dizer o seguinte, esses são os princípios das dores, mas a palavra é dores de parto. Dores de parto. Amém? E as mulheres sabem que quando chega a hora de dar à luz, não é tão rápido. Dor, o bebê nasce. Certo? Dor de parto e nasce. Não é assim. É assim. Começa devagar. Amém? E depois tem um espaço entre a dor. Tem um estágio ali, um intervalo. E o intervalo fica menor e menor. Estou certo, irmãs? Amém? Ou seja, esses sinais, fome, pandemia, guerras e rumores de guerras e tudo que você vê acontecendo no mundo vai ficar mais e mais frequente, um atrás do outro. A Bíblia diz que pragas vão aumentar. Ah, Pastor Prince, eu não venci a chuva para ouvir tudo isso. Olha, eu não estou falando isso porque é o que eu acho. Eu estou falando o que Jesus falou que vai acontecer. Mas ele nunca dá o problema sem a solução. Quando isso acontecer, levante a cabeça, a sua redenção se aproxima. Que redenção? A redenção do corpo nos dá esperança. Amém? Amém? Não tememos a morte ficou para trás, glória a Deus. Se o coração parar de bater, amém? Não fique chorando pelo corpo, porque o corpo não é onde a vida está agora no céu, glória a Deus. Amém? E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós vamos receber um novo corpo. Aqueles que morreram em Cristo vão receber primeiro, vão subir primeiro com um corpo novo. Amém? E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para recebermos um corpo glorificado como o corpo do Senhor. Para sempre forte, para sempre saudável, para sempre jovem. Glória a Deus. Amém? Para nunca mais ficar doente. Glória ao nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Se formos para casa agora, já estamos felizes. Amém, igreja? Então, estamos no meio de uma série de mensagens sobre como estudar a Bíblia, como interpretar a Bíblia corretamente. E eu não quero falar sobre tudo isso, falando, sobre as leis de hermenêutica e também te dar as leis de interpretação e tudo isso. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer que você saiba. De uma forma muito prática, para quando abrir a Bíblia, estas coisas vão te governar. Amém? Falamos recentemente que quando você lê a palavra e interpreta corretamente, amém? É lógico pelo Espírito Santo. Nunca abra a palavra de Deus sem pedir ao Espírito Santo para te ensinar. Diga ao Pai que o teu Espírito Santo me ensine. Ele se alegra com isso, porque ele veio para revelar Cristo a você. O Espírito Santo estará lá com você. Ele está em você para te guiar em toda a verdade, para te mostrar até aquilo que virá. Jesus disse, as coisas vindouras. Amém?
e ele te guiará por toda a verdade. Não é interessante, então, que em 2 Timóteo tem um pensamento interessante. Em 2 Timóteo, e sabe como eu falei, eu não preparei isto como a minha mensagem para hoje, mas a caminho daqui, eu liguei para a irmã que é responsável por colocar os versos e eu disse, coloque este verso porque o Senhor está falando comigo nele. E eu sempre me preparo, por isso eu digo que quando você vem, você não pode ficar esperando as mesmas coisas como lei de hermenêutica, porque eu posso comprar um livro e estudar, mas não é isso que eu falo. Eu quero falar o que Deus tem para você. O que Ele tem para você. E como encontrar aquelas chaves que vão falar com você. Como eu falei recentemente, temos que ver Jesus em toda a palavra. E às vezes, certo foco não está muito forte ali, é onde as pessoas então erram. Jesus em todo lugar, e eu fico alegre de falar sobre coisas e mostrar Jesus na Bíblia. Mas olha o que Deus falou comigo nesta manhã, ok? Você quer ver? E como isso vai abençoar a sua vida? Número 1, pela palavra temos esperança. Mesmo sabendo de tudo que está acontecendo. Amém? Jesus já falou sobre isso, certo? Temos esperança. Não somos como as pessoas do mundo sem esperança. A palavra nos dá esperança. Sabemos como viver a vida, essa vida temporária que vivemos. Amém? Amém? Não é, igreja? Se gostar ou não, não importa quanto dinheiro você tem, você não vai poder levá-lo. Certo? Vão estar em volta de você um dia e vão ver essa pessoa que fez $1 milhão, finalmente conseguiu fazer $1 milhão. Com essa idade, algo assim. Ah, fez um outro milhão, fez um outro bilhão, mas morreu fisicamente. Jesus falou assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E não devemos ser amantes do dinheiro. Devemos amar a Deus. Então Deus me deu esta passagem. Mais uma vez, nós já falamos sobre isso recentemente, mas Deus tornou a trazer isso para mim. Em 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias... Diga últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias? Sim. Sabe da profecia, depois do ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém e levou o povo cativo, e Israel, na verdade, nunca voltou para a sua terra. Nunca. Nunca houve um tempo... Desde a época de Davi, Salomão e todos os reis, que Israel não esteve na terra, exceto um intervalo de 70 anos. O cativeiro de 70 anos. E é interessante porque 70 anos também acabaram do reinado da rainha. 70 anos. Sabe, o primeiro dia do anúncio da sua morte teve um arco-íris duplo. Certo? No último dia da morte, um outro arco-íris. O arco-íris tem quantas cores? 7. O seu reinado? 70 anos. O seu nome? Elizabeth. Eli é o nome de Deus. Zabete é, na verdade, 7. Ou promessa. Meu Deus promete. Os dois. A palavra para promessa é também 7. O número da perfeição. Você pode dizer, o meu Deus prometeu. E vimos o arco-íris. O arco-íris de 7 cores. Que é a promessa de Deus que Ele não vai inundar mais a terra para nós. Em Isaías 54 é a promessa que Deus não vai se irar conosco de novo. Então, 70 anos, interessante. Exceto por aqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles sempre estiveram na terra. Sempre estiveram e voltaram. Com Neemias, Zorobabel e os demais, eles voltaram do cativeiro e somente 42 mil, poucos deles voltaram. O resto ficou na Babilônia. Ficaram confortáveis lá. E daquele remanescente saiu, sabe, o povo que receberia o Messias. Bem, eu disse receberiam, mas não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Sabemos que, na sua primeira vinda, o Senhor foi rejeitado pelo seu povo. Amém? Só um remanescente creu nele, mas quando ele voltar, nós sabemos que todo Israel será salvo. Amém? E a Bíblia diz que a cegueira aconteceu com eles parcialmente para que nós, gentios, não judeus, recebamos o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia chama isso de mistério. Amém? Graças a Deus. Estamos ouvindo o Evangelho hoje. Amém? Então, estamos nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos difíceis virão. Certo? E diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. Eu falo isso. Tempos difíceis, guerras e tudo mais. São tempos difíceis, mas o que é homens amantes de si mesmos? O que tempos perigosos tem a ver com homens amantes de si mesmos? Tem tudo a ver com isso. Guerras é porque os homens são amantes de si mesmos. É meu território, é a minha terra, isso era a minha terra, isso pertencia a mim. Ah, você me insultou. Amém? Eu vou te matar e tomar o seu país. A guerra começa assim. Certo? Começa com um homem. Você entendeu?
Amém? Sem homem não tem guerra. Isso é forte. Então os homens serão amantes de si mesmos, avarentos. Você é um avarento? Olha, diga não agora mesmo. Glória a Deus, pela graça de Deus. Não, pastor Prince, amém? Você é amante do dinheiro? Não. Mas Deus provê para você? Amém? Ele demonstrou isso? Jesus falou, quem me viu, viu o Pai quando faltava algo? Amém? Ele supriu e ainda teve 12 cestos cheios? Amém? Depois que todos eles se alimentaram. A Bíblia diz que comeram quanto quiseram, pegaram pães e peixes e comeram quanto quiseram, e sobraram ainda 12 cestos. Amém? Glória a Deus. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Olha, eu te digo uma coisa. É só você olhar a mídia social, certo? Olhar o Instagram e olhar para a quantidade de soberba e presunção. Amém? Mostrando só o melhor. Não é? A quantidade de soberba, aquela sensação de ter o direito, está solta hoje. Não é? E de vez em quando, sabe, você lê a palavra de Deus e quando você lê a palavra, a primeira coisa que ela faz é te humilhar. Você vê os exemplos do Antigo Testamento, até as passagens sobre julgamento, aquilo te humilha. Você percebe que o mundo não gira em torno de você. Tem um que o mundo gira em torno dele. Digno é o Cordeiro. E nós somos partes disso. Amém? Ele não veio depois de nós. Nós viemos depois dele. Aqui diz, presunçosos. Olha, tudo isso eu não vou explicar, mas eu quero só mostrar o que o Senhor disse para mim. Falou assim, o que fazer? Diga ao povo o que eu quero que eles façam. Mesmo capítulo. Capítulo 3. No final, ele nos dá a solução. Olha o que ele falou, que é a solução. Vamos ver? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Viu isso? Mesmo sabendo que nós estamos nos últimos dias, e tudo isso que está acontecendo, Deus está dizendo ainda mais, devemos permanecer no que aprendemos. Passe tempo com as Sagradas Escrituras. Passe tempo estudando a Palavra de Deus. Que solução! Amém? Por quê? Porque é possível você ver tudo isso acontecendo no mundo e, querendo ou não, são os finais dos tempos. Amém? Estamos provavelmente vendo o final dos tempos já. Amém? Estamos. Com certeza, não é provavelmente, estamos. Amém? E o que nós vemos nos dá tristeza, mas nas Escrituras encontramos esperança. A expectativa confiante de bem no futuro. Amém? E você vai ver pessoalmente também quando Deus te revelar e mostrar para você nas Escrituras. Mas olha que maravilhosa exortação que no meio desses últimos dias e tudo de ruim que estamos vendo e todas as coisas horríveis que vemos nos desanima. Mas antes disso, Deus fala assim, faça isso, filho de Deus. Em vez de sair por aí e pensamos até em envolvermos mais com o serviço e tudo mais, Deus diz, passe tempo com a palavra. Amém? E continue, ou permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E isso foi Paulo quem escreveu, certo? No contexto aqui para Timóteo, falando dos últimos tempos ou falando de nós. Então tudo isso é para nós. Então sábio para a salvação não é somente você ser salvo da condenação eterna. Salvo do inferno, amém? Salvo dos pecados e ter a vida eterna. Não, sábio para a salvação, porque a salvação é uma palavra que inclui muito. É Deus falando tudo que veio por causa da queda de Adão do seu pecado, você será salvo. E a sua família também. E as Escrituras podem tornar-te sábio para a salvação, porque salvação também é cura. E até inclui, escute, plenitude, nada faltando na sua vida. Nada faltando. Amém? Então, pode tornar-te sábio, vamos ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada. E aqui está falando toda, então diga toda a Escritura. Toda a Escritura foi dada para... Eu não sou daqueles que dizem que as Escrituras... A Bíblia, na verdade, tem várias interpretações, sabe? Não pode ser literal, eu não creio nisso. Você pode ler algumas versões por aí, como a Bíblia Viva, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. São versões que eles fizeram para parafrasear para você, como aquela versão, a Mensagem, certo? Mas não tiramos a doutrina desses livros da Bíblia. Mas eu creio na tradução palavra por palavra.
A Bíblia tem essa precisão. Cada palavra inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada. E aqui divinamente inspirada é uma palavra. Certo? No grego, quer dizer sopro de Deus. Aquele sopro que deu o fôlego de vida para Adão. O sopro que te deu vida no ventre da sua mãe. É o mesmo sopro que você respira quando lê as escrituras. Amém? Glória a Deus. E proveitosa para ensinar, para redarguir. Ensinar ou doutrina, certo? Redarguir. Corrigir, redarguir é para comportamento errado e corrigir é, sabe, uma doutrina errada. Amém? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a expressão, para que o homem de Deus seja perfeito, é uma expressão interessante. É a palavra fita, se você ver com cuidado. Um dos eruditos, sabe, no grego, definiu essa palavra como completo. Por passar tempo nas escrituras, o que você recebe é um atributo especial. Uma inteligência especial. Se olhar a palavra atributo, eu olhei no dicionário, eu sei o que é, mas eu queria ver o que o dicionário diz, certo? Até tem a palavra vivificar. Passar tempo com a palavra te torna completo. Completo, pleno, com um atributo especial. Amém? Você fica rápido e vê tudo acontecer e sabe interpretar tudo bem. José tinha isso. Daniel também tinha. Até os reis daquela época não tinham isso. Os reis tinham sonhos, mas não interpretavam sonhos. Mas eles sim. Amém? Então eu creio que você vai receber um atributo especial e vai ser capaz de ver tudo acontecer. Até na sua vida você vai ser capaz de interpretar tudo. Amém? Isso é se tornar sábio para a salvação. Glória a Deus. Alguns não são sábios, continuam fumando, por exemplo, continuam fumando. Sabe, continuam fumando e depois eles não têm mais saúde. Certo? Mas continuam fumando. Mesmo depois de ir ao médico, o médico fala, não faça isso. E eles continuam fumando. Algo não está certo. Você entendeu isso? A conexão falhou. Ok. Quer que eu fale um pouco mais? É parte do redarguir. Certo? Você vai ver que, olha, é para o seu bem, certo? Amém? Vou terminar. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A figura aqui é da época de Paulo, quando ele escreveu isso. A figura é de um vaso que devia ser mandado para um outro país, certo? Através de uma longa jornada no oceano. E perfeitamente instruído quer dizer que tem toda a provisão, que tem toda a ferramenta, o material que precisa para uma jornada de sucesso. Bastante comida, bastante água, tudo que precisava. A Bíblia diz que a Escritura vai te tornar perfeito. Amém? Se tem falta de algo, as Escrituras vão te dar. E eu posso também te falar, mas não gosto muito de falar algo pessoal, para não chamar a atenção para mim mesmo sobre essas coisas. Mas escute, tem vezes que eu leio a palavra e eu sinto-me impartir algo que vem sobre mim que eu não tinha antes. Alguns atributos que eu tenho hoje, eu recebi lendo as Escrituras. Amém? Alguns talentos de ler a palavra, certo? Vieram porque eu estudei. Olha, você não entende, por exemplo, que tem um significado nas 7 festas e hoje, por exemplo, é Rosh Hashanah, o ano novo do povo judeu. Amém? Não foi eles mesmos que pensaram nesse dia, certo? Está em Levítico 23, as 7 festas de Israel. Amém? E começa com Rosh Hashanah, o começo do ano, um ano novo. Amém? Nesta noite, porque os judeus começam o seu dia à noite, de noite à noite. E se estiver em Israel, hoje, estamos a 6 horas à frente, você vai ouvir a trombeta, o shofar soar. Amém? E é um dia, sabe, de novos começos. Glória a Deus. Que isso seja para você também. E pode ser o último ano. Amém? Porque Jesus está voltando. Pode ser o último ano, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a Bíblia diz, você deve ver, certo? Olhando para os sinais e vendo que o dia está se aproximando. Por isso não devemos deixar de nos congregarmos. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, se você não entende, por exemplo, as 7 festas, você não vai entender como quando a Bíblia diz que ele foi crucificado na Páscoa, que é uma das festas, e ressuscitou na festa das primícias. E nas primícias o sacerdote movia a primeira porção da colheita de cevada, e Jesus ressuscitou, podemos falar, para proclamar que ele é o primeiro homem que ressuscitou para sempre. Olha, outros ressuscitaram por milagre, amém, para morrer de novo.
Mas Jesus ressuscitou dos mortos para não morrer de novo. Amém? E a Bíblia diz que se tem primícia, o resto vai também. Os demais também. Amém? Olha, tenho pena do mundo, o mundo sabe, eu tenho pena dele. Eu tenho pena do mundo por quê? Porque o mundo sempre fala assim, agora eu estou com 70, agora eu estou com 80, estou com 90. É assim, olhem para frente sem esperança. Não, amigo. Olha, os seus melhores dias estão adiante. E você deve se divertir em Cristo enquanto está vivendo, amém? Tenha uma aventura com Jesus enquanto está vivendo. Glória a Deus, desfrute de cada dia, porque você vai entrar na eternidade com mais dias melhores, amém? Um mundo melhor está vindo, glória a Deus. Amém? Aqui na terra, glória a Deus, Jesus está vindo reinar aqui, nós reinaremos com Ele, glória a Deus, aleluia, amém? Oh, glória a Deus, aleluia! E este capítulo começa com últimos dias e tempos difíceis, isso é muito ruim, mas no final te falo o que fazer para que você seja poderosamente equipado. Olha, aqui não diz que o homem de Deus ficará perfeito pelo Instagram, perfeitamente instruído, certo? Através da mídia social. Adquira conhecimento com tudo isso, porque este conhecimento vai trazer confusão e dar depressão. E se sentir afastado e desconectado. É engraçado, essas coisas tinham que conectar e fazer o mundo menor, mas muitos que usam isso ficam deprimidos em diferentes níveis, alguns menos, outros mais. Jovens ficam deprimidos quanto mais passam tempo na mídia social. Tem que fazer um jejum da mídia social e ver como a vida pode ser linda. E toda a igreja diga amém, glória a Deus. Passe tempo com a palavra. Amém. A palavra é a pura verdade. E se ela contradiz o que você acha que é certo, aquilo que você acha que é correto na sua mente deve se prostrar à palavra de Deus. E não o contrário. Amém? Como uma vez na Segunda Guerra Mundial, certo? Na hora mais escura da noite, tinha um comandante que estava com um navio muito grande e ele deu uma ordem para uma luz que ele viu adiante porque ele tinha um navio bem grande. E eu creio que era até um porta-aviões. E ele disse para aquela luz, ele estava no mar e ele sabia que não eram inimigos os alemães, os japoneses. E ele disse, sabe, através do rádio estamos passando, por favor, mova-se. E a resposta veio, não podemos nos mover, você se mova. Ele disse, não. Ele disse, nós somos o navio tal, eu sou o comandante tal, e nós temos esse navio, blá, blá, blá. Deu toda a credencial e tudo o que aquele navio era, para impressionar o outro. Mova-se! E no escuro só vi uma luz. Não, você se mova. Nós vamos ficar. E um rapaz do outro lado estava brincando, porque bem no final, ele disse, eu dou uma ordem como comandante desta companhia de navios americanos. Ou você se move ou vamos te destruir. Começou a ameaçar e ele disse, me perdoa, Senhor. Não posso me mover. Nós somos o farol. Ok, então, uma coisa que você deve se lembrar, não importa quão grande você é, ou quão rico você é, sabe, ou quão... Ele estava também brincando, aquele homem do farol. Podia ter falado antes. Brincando. Talvez era um jovem que estava lá. Uau! Um comandante! Vamos brincar um pouco. Olha... Uma coisa que temos que entender. A palavra de Deus não muda. Você não quebra a palavra. Você pode se quebrar com a palavra. Está me ouvindo? Sabe, é como algumas pessoas que dizem com muita arrogância, sabe, a Bíblia é ultrapassada e tudo mais, só para descobrir que a Bíblia é precisa. Amém? A Bíblia tem precisão em tudo. Sabe, quando George Washington estava morrendo, perto dele estava a sua Bíblia. E naquela Bíblia, sabe, ele estava com um certo problema na garganta, e eles criam naqueles dias em sangramento. Quanto mais tirava o sangue, a doença também saía e você ficaria bom. E ele morreu por causa disso. Eles não tinham muito conhecimento que a vida da carne está no sangue. Você não vive sem sangue. Trocar sim, mas tem que ter sangue. Hoje tem transfusão de sangue. Então, sabe, na Bíblia, no livro de Levítico, um livro antigo de Levítico, a Bíblia diz o quê? A vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Amém? E Deus deu como remissão para as vossas almas. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Eu pensava quando era mais jovem que o livro mais antigo da Bíblia era o livro de Gênesis. O de Gênesis, sabe?
Você ri, olha, mas sabe, a gente aprende tudo, viu? Quanto mais você lê, mais aprende. E você ri porque você sabe. Você já recebeu. É um tipo de atributo, glória a Deus. Então, eu, pensava isso, mas é o livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo, não é o de Gênesis, mas Jó. E no livro de Jó, você vai ver que a Bíblia diz que o homem seria identificado pelas suas digitais. Também diz, em outro lugar, que a lua não brilha. E naquela época olhavam para cima e a lua brilhava. A lua não brilha. Assim como o diamante não brilha. Brilha como diamante não brilha. Ele só reflete. Ele reflete e direciona a luz. Sem luz não tem brilho. Certo? A lua não brilha, e você já sabe, você sabe disso. A lua não brilha. A lua reflete o brilho do sol. A luz do sol. Amém? A Bíblia nos compara em Cantares, dizendo quem é este que sai do deserto como a lua. Amém? A igreja de Jesus Cristo, você e eu. Amém? Deitados nos braços do amado. E saiba disso, toda vez que você deita no seu amor por você, você sai do seu deserto. Amém? E tão lindo como a lua, sabe? Brilhando como a lua, porque toda luz que você vê em nós e um no outro, não temos nenhum crédito, nenhuma glória por isso, porque isso vem dele. Amém? Amém? E é lógico, você sabe que Israel já sabia disso, e toda vez que tinha um eclipse da lua, eles criam que tinha um significado, certo? Naquele eclipse e tudo mais. Eu não vou entrar nisso, nem naquela grande lua, que tem um significado para eles. E aqui nós vemos nas Escrituras e como elas nos tornam sábios. Gostou disso? Amém? Quantos vão estudar a palavra ainda mais? E tem tesouros na superfície e ainda tesouros ocultos, a Bíblia diz. Busque a sabedoria como um tesouro escondido. Amém? A sabedoria vai entrar no seu coração e a discrição vai te guardar. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus vai aumentar os seus dias, vida e paz te serão acrescentados. Filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas palavras e atenta para as minhas razões, que elas não se afastem dos teus olhos, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo. Qualquer parte do seu corpo que está doente, a palavra de Deus é saúde para todo o seu corpo. Amém? E quando você interpreta a palavra, um dos sinais é que você vai receber uma doçura daquilo, e é uma das formas que você está interpretando correta a palavra, como a passagem que eu falei, que não é exatamente muito positiva de certa forma, e até as palavras de Jesus sobre o final dos tempos. Tudo se torna lindo, nos dá esperança. Quando você vê que ele está falando com o seu povo. E toda a igreja diga amém. Outro princípio que eu quero falar com você e você deve guardá-lo bem aí, eu creio que o Senhor colocou isso no meu coração, é que você deve interpretar tudo o que lê no Antigo Testamento. E olha isso, o pastor Prince prega a graça, mas eu prego muito do Antigo Testamento. Quantos já estão aqui por 10 anos, ou até mais, 20, 30 anos, e você já viu que o pastor Prince prega muito no Antigo Testamento? Por que você está falando de si, mesmo na terceira pessoa? Amém? É legal. O pastor Prince prega, então eu posso falar mal de mim mesmo, sabe? Você entendeu? Não concorda? Ok, eu prego muito do Antigo Testamento, certo? Mas quando eu prego do Antigo Testamento, você acha esperança? E por quê? Eu não deixo se tornar uma lei, mas eu traduzo aquilo, certo? Aquela palavra em palavras de Cristo, vendo Cristo nelas. E é isso que quer falar, que a palavra de Deus habite em vós com toda a sabedoria. Não é só o Novo Testamento. Ou alguns pensam que é somente os evangelhos que estão em vermelho. São as palavras de Jesus e não são. Foi a ideia de alguma editora colocar as palavras de Jesus nos evangelhos em vermelho. Porque Jesus, na verdade, nos evangelhos, na maioria, ele não tinha morrido. Até nos seus sermões, você deve também traduzir, como ele disse, não vá pelo caminho dos gentios, mas das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aplicamos isso hoje? Não, ele disse, ide por todo o mundo, bem no final. Certo? Então não aplicamos aquilo. É importante lembrar que uma das, traduções que foram primeiramente terminadas da Bíblia para o inglês, certo? Foi de um homem chamado Miles Coverdale. Não Tyndale. Tyndale traduziu todo o Antigo Testamento junto com o Miles. Miles o ajudou, certo? E Tyndale, na verdade, era o principal homem que tinha traduzido o Antigo Testamento
e depois foi martirizado, mas ele traduziu só o Antigo Testamento. Ele fez isso para o inglês. Mas Miles Coverdale traduziu toda a Bíblia para o inglês. Isso nos anos 1500. E sabe o que ele disse? Você deve se lembrar disso. Olha o que ele disse. Vai te ajudar grandemente, ele estava dizendo, e ele falava com sotaque britânico naqueles dias, o inglês do rei Jorge. Vai te ajudar grandemente a entender as Escrituras, se não marcar somente o que foi falado ou escrito, mas de quem e para quem. Muito importante. De quem e para quem. Com quais palavras? Em qual época? Onde? Com qual intenção? Em quais circunstâncias? Considerando o que vem antes, contexto, o que vem antes e o que segue depois. Isso é, interpretar no contexto. Ok? E este foi o homem que traduziu toda a Bíblia para o idioma inglês. Ok? Ele disse assim, olha o contexto e para quem está falando. Quando Deus olha para a terra, eu não vou mostrar o texto, mas está na Bíblia, que diz não ofenda nem o judeu. É o que Deus vê quando ele olha para a terra hoje. Ele vê 3 grupos de pessoas. Judeus, por causa da aliança dele com Abraão. Amém? E eles ainda estão na mente de Deus, no coração de Deus até o final. Então, Deus diz para não escandalizar nem o judeu, diga judeu, ou os gentios. Os gentios somos nós, todos que não são judeus. Todos os que não são judeus. E também, o último, a igreja de Deus. E a igreja de Jesus tem judeus e gentios. É o novo homem. E o diabo conseguiu, durante muitos anos, fazer a igreja parecer como um lugar de gente velha, sabe? De um lugar monótono, sabe? Com aquela música só com órgão, sabe? Como se as invenções modernas, sabe? Para a música e tudo mais. Olha, a Bíblia diz que Davi, quem sabe Davi foi o primeiro a inventar a guitarra. Ele tocava a lira e a harpa. Isso, a harpa, isso mesmo. Por favor, me ajude. Amém? E também, a Bíblia diz que tocava muito bem os instrumentos de cordas. Amém? E eu creio que tudo isso vem de Deus, mas o diabo tentou denegrir a igreja, mas a igreja não é um prédio. E saiba que o tempo muda, ok? Ligados ao tempo, firmados na rocha, certo? Mas alguns querem mudar isso e dizem você tem que, certo? Querendo manter aquilo do passado. Eu não estou falando de vestimenta e nada disso, mas a forma de pensar. E ele fez a igreja ficar no passado, sem impacto, não é? E eu sempre penso assim, Jesus falou, tenha cuidado com o lobo que vem até você vestido de ovelha. Lembra? No Sermão do Monte, cuidado com o lobo que vem até vós vestido de ovelha. E se nós enviarmos pessoas para o mundo, certo? Ovelhas, vestidas de lobo. Ah, esquece, certo? E não diz que é proibido. Amém? Você sabe que a tribo de Benjamim, o animal na bandeira deles é o lobo. Então a geração do final dos tempos é de Wolverine, certo? Não, olha, só tem que ter cuidado para não devorar as ovelhas ao seu redor. A geração de Benjamim, a bandeira é o lobo, ok? E olha, então, eu acho que devemos ser sábios. Amém? Amém? Sem nos comprometermos com aquilo que é essencial na palavra de Deus, especialmente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Porque alguns dizem, sabe isto, aqui é do maligno, isso é mal, aquilo é mal e aquilo tudo é mal, é tudo de Satanás. Não assista televisão porque é do diabo. E o diabo diz, obrigado, vou colocar os meus shows ali. Amém? Não é? E se um crente vai para a televisão, eles dizem, cuidado, e o próprio diabo vai atacá-lo. Mas a ideia veio de Deus para a pregação do Evangelho. Não é, igreja, não é? Avião. Quem foi que inventou o avião? 2 jovens irmãos. Qual o nome deles? Orville e Wilbur Wright. Eram filhos de pastor. Sabia que a família deles, o pai deles era um pregador. Amém? Eles eram crentes. Quantos cristãos impactaram a história? Amém? Com suas ideias, invenções e criações. Amém?
Recentemente, nos tempos modernos, aquele, sabe, o primeiro homem, o primeiro cientista que deu nome com sucesso a todos os nossos genes. Amém? O cientista principal que trabalhou para dar nome a todos os genes. O seu nome é Collins e é um crente firme em Deus. E recebeu muito ataque, porque ele era crente. E digo para vocês, crentes, escutem, vocês têm ideias criativas, inspiradas. Quando trabalhar, vai para o trabalho com essa atitude. Sabe, eu estou aqui, certo? Para trazer sucesso para minha companhia. Esta, você sabe, tem que ser a sua posição no trabalho. Amém? E fazendo assim, vai estar na posição de falar do evangelho, até brilhar pelo evangelho, porque ele pode ser pregado com palavras ou sem. Com a vida. De forma tal que o seu faraó, ok, o seu chefe, vai olhar e dizer que o Senhor está com você e que tudo aquilo que você toca prospera. O seu chefe vai ver que o Senhor está com você. Mas se você falar, eu não vou trabalhar, para quem não é crente, só vou fazer o mínimo. Jesus falou para caminhar a milha extra. Amém? Seja a pessoa no seu trabalho que resolve os problemas, que ora pelos problemas, para encontrar a solução. Não faça isso para o seu chefe, porque não é este o propósito. A Bíblia diz para fazermos tudo para o Senhor, não para quem está olhando, ou seja, fazer tudo só quando o seu chefe está olhando, mas para o Senhor. Sabendo, escute, sabendo que do Senhor vai receber a recompensa da herança. Amém. Os outros não fazem isso e ficam usando política no seu trabalho, mas o Senhor vê. E Ele vai te promover, não se esqueça. José tinha tanto favor e ele foi atacado por isso, foi para o calabouço e prosperou até no calabouço e depois subiu mais alto. Amém. Glória a Deus, não sei por que falei isso, mas olha, alguém tinha que ouvir. Então espere pela segunda. Glória a Deus, é mais um dia que eu vou glorificar o Senhor no meu trabalho. Amém? Deus vai me dar ideias que os outros não têm. Por quê? Você tem acesso àquele que é a fonte da sabedoria, que deu sabedoria para Salomão. Amém? E acima de tudo, favor. Os seus colegas não têm este favor. Até aquele que puxa o saco colocando maçã para o chefe. Amém? Seu chefe gosta de maçã, certo? Certo? Ele não tem o favor, você tem. Favor é o seguinte, eles fazem tudo contra você e você é como uma boia na água, eles te empurram para baixo, você volta de novo e ninguém pode empurrar para baixo quem Deus eleva. E quando Deus te exalta, a Bíblia não diz se humilhe debaixo da potente mão de Deus e fique por lá. Diz para se humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele vai te exaltar no tempo determinado. E o seu tempo determinado está chegando, irmão. O seu tempo está chegando, glória a Deus. E seja qual for o tipo de trabalho, trabalhando em casa, você vai ao trabalho, em tudo o que você faz, certo? Seja frutífero. Seja frutífero, o primeiro mandamento, seja frutífero e se multiplica, amém? Glória ao nome de Jesus. O que isso tem a ver com a Bíblia? Bem, eu te falei antes que eu gosto de falar como um oráculo de Deus. E eu creio que alguém tinha que ouvir isso, ok? Glória a Deus. Quando interpretar o Antigo Testamento, faça isso à luz do Novo. E muitas vezes nós vemos isso na Bíblia. Lembra quando Paulo fez isso com a lei? Ele pegou uma lei do Antigo Testamento, certo? Em Deuteronômio que diz, não matarás a boca do boi enquanto o boi está debulhando. Lembra disso? Lembra? E ele viu em tudo isso como Deus cuida de nós. Mas olha, está falando do boi, não está? Ele disse, você acha que Deus está preocupado com bois? Deus estava dando uma ilustração. Quanto mais você ensina a palavra, mas Deus vai cuidar de você. E Paulo falou também em Timóteo, e Paulo estava falando isso a Timóteo pelo Espírito Santo, dizendo que os anciãos, ou os pastores que lideram bem, sejam dignos de dupla honra. E se você ver bem, a palavra é duplo salário. Os anciãos, sabe? Especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina, no ensino. Amém? E qual verso ele usou? Não matarás a boca do boi enquanto ele debulha. Certo? Então é um ensinamento que podemos aprender para sabermos tratar os pastores e os líderes. Amém? Aqueles que trabalham na palavra por você. E Paulo via princípios assim. Eu vou te mostrar um princípio agora que o Senhor me mostrou aqui em como interpretar o Antigo Testamento. E diz assim, e comereis da colheita velha. Isso está em Levítico. O livro onde muitas Bíblias, as páginas estão grudadas.
Certo? E diz, e comereis da colheita velha há muito tempo guardada e tirareis fora a velha por causa da nova. Olha, aqui está falando então para nós sobre a colheita. Certo? Naqueles dias eles depositavam a colheita no armazém. Amém? E diz aqui, comereis da velha por causa da nova. Amém? E o que eu vejo aqui é que Deus está dizendo que devemos extrair os tesouros escondidos no Antigo Testamento, certo? Pelo Novo. Você deve interpretar tudo à luz da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Evangelho. Quando você vê algo, por exemplo, que diz, uau, esse julgamento aqui caiu sobre essa pessoa. Lembre-se disso, você não é aquela pessoa, você não está debaixo daquela aliança. Você está na aliança da graça. Quer dizer que hoje não há correção? Sim, Deus te corrige, mas não há punição. A punição ficou para trás. Lá na cruz, você está ouvindo, igreja? Ok, alguns interpretam errado e Miles Coverdale disse, você tem que entender o que vem antes e o que segue depois. E se olharmos, por exemplo, aquilo que está em Hebreus 10, no verso 26, alguns têm medo disso. Por quê? Porque não olham para o que está antes, ou o que segue depois e tiram o texto do contexto. Se pecarmos voluntariamente, quantos já leram este verso antes? Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Uau! Parece horrível, certo? Não peque voluntariamente. Tira um verso do contexto e dizem não peque voluntariamente. Olha, escute, amigo. Escute isso. Não peque. Ponto. Certo? E temos a graça para isso, ok? O pecado ficou para trás. Mas vamos ver o contexto. Que capítulo é este? Hebreus o quê? Hebreus 10. Quem lê isso fica com medo. E eu pergunto sempre, o pecado que você comete é voluntariamente? Ei, fala comigo. Certo? Quero te ouvir agora. Todo pecado que você comete. A última vez que você ficou irado com alguma pessoa na estrada, o que você não deve fazer? Foi voluntariamente? Foi voluntariamente. Quando ficou irado com a esposa, foi por querer? Foi por querer. Podia calar, mas não calou. Falou e de repente ficou irado. Amém? Você pode. Você pode sair um pouco. Amém? Como o homem disse, sabe, os dois já estavam com mais de 90 anos e as pessoas perguntaram qual é o segredo de um casamento feliz. Falaram que desde jovem, quando eles casaram, eles concordaram que se um deles ou os dois ficassem irados, certo? Um deles tinha que caminhar por muito tempo, sem falar nada. Então, eu falo que o sucesso no casamento é de uma vida ao ar livre, ele disse. Então, amém? Mas olha o que vem antes. Que capítulo é esse? Capítulo 10. E Hebreus 10 começa, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar, e aperfeiçoar aqui é a palavra perfeito na consciência. Porque o capítulo anterior fala disso, ok? Em uma outra parte de Hebreus, ok? A sua consciência não é perfeita quando você acha que tem pecado nela, ok? Que diz de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Olha, isto é incrível. Está dizendo, se aqueles sacrifícios de bodes e também de touros e aquela novilha vermelha, sabe, se tivessem funcionado, não teriam voltado para oferecer de novo. Mas você viu que não funcionou. Por exemplo, se você vê um homem, ok, ele toma um remédio todo dia, a cada 4 horas, o mesmo remédio, isso quer dizer o quê? Que ele ainda não foi curado. Se ele for curado, ele vai parar de tomar. Certo? E ele disse, teriam deixado de oferecer aqueles sacrifícios, holocaustos, ofertas pelo pecado, oferta pacífica, oferta de alimento, eles iam parar com aquilo, ok? Se os sacrifícios funcionassem. E como saberiam? Porque uma vez purificados os ministrantes, e essa palavra uma vez, rapax no grego, é uma vez para sempre, como uma versão da Bíblia diz, certo? Purificados uma vez para sempre, diz aquela versão. Mas a nossa versão diz, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então, alguns crentes
hoje pensam que, quando vão à presença de Deus, deveriam ter consciência de pecado. Ah, Senhor, nos achegamos a Ti humildemente, porque nós sabemos que temos tantos erros e somos pecadores diante de Ti, e não estão reconhecendo a obra de Jesus. Isso é, na verdade, uma postura de descrença. É, na verdade, quase uma blasfêmia. Não está honrando o que Jesus fez. Amém? E pastor entrar sem nenhuma consciência de pecado? É por isso que a Bíblia diz que temos que saber o que Jesus fez. Então vou te dar 3 itens rapidamente antes de terminar, ok? Estudo bíblico agora. Estamos falando do pecado voluntário e como traduzir isso olhando o verso antes. Se algo te incomoda, lembre-se disso. Se algo te incomoda e não tem alegria, não tem doçura, certo? Olha, saiba, sempre interprete passagens obscuras com passagens claras, passagens certeiras, sabe? Não fique interpretando obscuro com obscuro. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. Se você pensar, um dia eu vou perecer, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aquele que crê em mim não verá a morte. Jesus disse. Amém? Mas já passou do juízo para a vida, por isso eu falo, a morte ficou para trás. O coração pode parar se Jesus tardar, mas não há morte. Amém? Você vai dizer, meu Deus, eu tinha medo disso? Amém? Esse sentimento. E depois você vai dizer, eu estou tão vivo! Estou tão forte! E olha, eu me sinto tão bem! Ah! Amém? Não vai embora ainda, certo? Precisamos de você aqui. Ei, fica aqui, fica aqui. Glória a Deus. Amém? Não teria mais consciência de pecado. E o próximo verso diz, mas a oferta não é este próximo verso aqui, mas eu memorizei essa passagem para você. Mas diz que o sacrifício que eles faziam a cada ano tinha lembrança do pecado e não a consciência. De pecado? Quer dizer, não teriam mais consciência, mas eles faziam lembrança do pecado. Tomando o remédio sempre é o quê? Para falar que você está doente. Amém? Se eles funcionassem, não teria mais consciência de pecado. Então, o primeiro item que nós olhamos. O que está no coração do Pai para nós? Você acha que Ele quer só dar mandamentos para você executar? Olha, eu estou falando de moral da mais alta forma. Só quando você morre para a lei, você gera fruto para Deus. Isso está na Bíblia também. Só quando você morre para a lei, você gera fruto para Deus. Portanto, irmãos, também morrestes para a lei, para serdes de outro Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, para poderdes gerar fruto para Deus. Os filhos que nós temos na nossa união com Ele serão de excelência moral. Ok? Mas as pessoas ficam com medo. Eu não estou falando de nada daquilo, da época de John Wesley e tudo mais. A preocupação de John Wesley era que chamavam de antinomia na época de John Wesley. Alguns diziam, não estamos sob a lei, ok? Mas também falavam assim para John Wesley, podemos tirar tudo de qualquer pessoa. Isso é roubar. Não estamos sob a lei, ok? Podemos dormir com qualquer mulher. Por quê? Porque tudo é nosso. Isso é estupidez. Ok? Chamaram isso de antinomia, infelizmente. Mas quando você fala que estamos mortos para a lei, fala uma antinomia. Certo? Esse era o ensinamento das pessoas daquela época, nessas duas áreas, roubo e adultério. Eles falavam que podia fazer isso. Essa igreja pratica isso? Ensinamos isso? Você já me ouviu falar isso? Não. Amém? E o diabo tenta distorcer o evangelho para que as pessoas fiquem com medo da graça. A verdadeira graça. Porque ele sabe se você está sob a graça, o pecado não terá mais domínio. Amém? Então, o primeiro item é a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. Que não estejamos sob a lei, mas sob a nova aliança da graça. Vamos ler. Olha, aqui é Jesus falando, eis, aqui venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus. Qual vontade? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro é os 10 mandamentos. Amém? Não roubarás, não matarás, não mentirás. O segundo é Deus, eu farei isso, eu farei aquilo, eu serei misericordioso para com as tuas iniquidades, porei a minha lei no seu coração. Eu vou te dar o querer, amém? Eu vou prover a graça e também a força, e dos teus pecados não me lembrarei mais. É tudo o que ele faz. A nossa parte é confiar nele, descansar nele. Você entendeu? Ok, e aqui está a vontade,
do Pai feita por Jesus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo quantas vezes? Uma vez. Sabia que você foi santificado uma vez por todas? Uma vez só. Mas se eu pecar amanhã, pastor, ainda é uma vez para sempre e nada vai mudar isso. Amém? Isso te libera para lidar com seus pecados, pela graça de Deus, e não achar que está debaixo disso. Por isso diz, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O primeiro item é a vontade do Pai, certo? O primeiro item, ok? O próximo é a obra de Jesus. O que Jesus fez, vamos ver no mesmo capítulo. E assim todo sacerdote aparece, cada dia ministrando e oferecendo. Aparece diariamente, ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. E alguns querem te levar para o Antigo Testamento e dizer, tem que lutar contra o pecado diariamente. Você anula a obra de Jesus. E tentam pegar o exemplo para nós seguirmos. Não estamos sob aquela lei, daquela aliança, aliança da lei. Estamos na graça, na obra concluída, que funciona. Uma vez para sempre um sacrifício. Mas este Jesus, havendo oferecido, diga, para sempre o único sacrifício, não é, igreja? Para sempre o único sacrifício. Diga, para sempre o único sacrifício. Quanto tempo? Para sempre! Está sentado à destra de Deus. Ao contrário dos sacerdotes. No Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Moisés que ele construiu, não tinha cadeiras. Não tinha cadeiras. Toda casa tem cadeira. Lembra daquela mulher? A mulher sunamita, que não tinha nenhuma criança, e Eliseu sempre passava por ali, e ela falou para o marido, e eles tinham dinheiro, disse, vamos fazer um quarto para Eliseu. Certo? Vamos fazer um quarto para o profeta, na parte de cima. Olha o que ela disse. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa. Olha os itens, são 4. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E 2 desses 4 têm a ver com descanso. A cama e a cadeira. Um para a noite, outro para o dia. Tem a ver com descanso. Mas olha isso. A mesa e o candeeiro são encontrados no tabernáculo de Deus. Os outros não. A mesa está lá, o candeeiro também, mas não cadeira. Por quê? E não só o tabernáculo de Moisés, do de Salomão também, nenhuma cadeira. Porque a obra nunca acabava. Hoje, volta para Hebreus 10, mas este oferecendo para sempre o único sacrifício, o que ele fez? Se assentou. Se você errar amanhã, você comete um pecado, ok? Olha, te aconselho a não pecar. Não é a vida que queremos viver. Mas se você pecar, ele não vai se levantar e dizer, tem que morrer de novo. Quer dizer que aquele sacrifício não funcionou. Você tem que falar para sempre um único sacrifício. Amém? Isso é arrependimento. E depois continuar. Ninguém sabendo desta verdade vai dizer, que legal, eu posso cometer adultério, como na época de John Wesley, alguns faziam, que falavam isso. É estupidez. Amém? Só porque a esposa o perdoa deste pecado não quer dizer que você vai fazer de novo. Hã? Não se esqueça, insanidade é você fazer uma coisa muitas vezes, nem precisa de revelação, e esperar um resultado diferente. Isso é insanidade. Ok? Tudo bem, você pode esquecer isso, não está na Bíblia. Mas olha a Bíblia. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado. O segundo item, então, é a obra de Jesus. Agora vamos para o último, o Deus Trino. Quem é a terceira pessoa da divindade? E você sabe quem está na terra hoje? O Espírito Santo. Está na terra hoje. E onde ele habita? Na igreja, em todos nós. Na igreja de Jesus Cristo. Ele veio no dia de Pentecostes. Amém? Quando Deus deu a lei, a antiga aliança, 3.000 pessoas morreram. Isso no Monte Sinai. Mas no Monte Sião, Deus deu o Espírito Santo e 3.000 pessoas foram salvas. Amém? O Espírito Santo, em vez da lei. Seguimos o Espírito Santo. E ele nunca vai te guiar para a promiscuidade. Nunca. Mas não dá para tentar cumprir a lei.
e produzir excelência moral, porque a lei foi feita assim: quanto mais você tenta, mais produz o mal. Paulo disse: eu não teria conhecido a cobiça até a lei falar, não cobiçarás. E quanto mais eu tentava, isso está em Romanos 7, quanto mais tentava, mais cobiça eu encontrava em mim. Você entendeu isso? Por isso eu luto tanto para que as pessoas entendam essa mensagem. Nós não estamos sob a lei para que o pecado não tenha mais domínio sobre você. O diabo não terá mais domínio sobre você. E ali é um substantivo. Você pode colocar qualquer mal ali, até doença, que veio pelo pecado. Não terá domínio sobre você. Amém? Ainda não chegamos lá, mas vamos crer na verdade, até que o resultado que vamos ter vai ser o reflexo da verdade. Crença certa sempre leva para uma vida certa. Então aqui não temos o Espírito Santo ainda, temos a vontade de Deus, que é o primeiro item. Amém? A vontade de Deus não era a lei. Para Deus ter essa vontade de estabelecer o segundo, é porque ele não queria a lei. Por que Deus deu a lei então? Por causa da soberba do homem. Se Deus não desse a lei para o homem ia achar que podia. Mas quando a lei veio, ela o levou aos joelhos. A lei o mostrou que ele não conseguia. Quanto mais tentava cumprir a lei, produzia o oposto. E Deus sabia que a lei não era algo prático. Deus sabia. Por isso Romanos 7 diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Quase ninguém fala isso, mas está na Bíblia. A vontade do Pai é remover o primeiro e estabelecer o segundo. Certo? Agora, o terceiro item, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Onde está em Hebreus 10? Vamos ler? E também o Espírito Santo nulo testifica. Uau! Olha, quando você vai para a corte e o juiz diz: você tem testemunha? Certo? Quem melhor do que o próprio Deus? O Espírito Santo que está aqui na terra hoje. Amém? Ele testifica algo para nós, é melhor escutar. E é um testemunho que você nunca ouve pregar. E toda vez que eu prego isso, sabe, e muitas vezes no passado, eu não falo mais sobre isso. Talvez não deveria. Você quer que eu fale disso? Não vale a pena. Mas tem acontecimentos sobrenaturais. Vou falar em parábolas. Alguns que estavam comigo, anos atrás, naquele outro santuário. E eu falava sobre a obra concluída de Jesus. Quando eu falava algo assim, algo acontecia que dava para ver ou ouvir. Ok, vou falar só isso para que ninguém, sabe? Mas isso não é importante. O importante é o que eu falei. Não foi só uma vez, mas 2 vezes. E alguns estavam lá e lembram-se disso. É como se o Espírito Santo, sabe, Deus, se agradasse tanto daquilo, que ele confirmava com um sinal, um prodígio. Amém? O Espírito Santo testifica a nova aliança e diz: porque depois de haver dito, olha, escuta, porque depois de haver dito, ele tinha dito, e o que ele fala primeiramente não é a cláusula principal do testemunho. O testemunho é depois de haver dito isto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, esta é a parte, é o testemunho. Jamais me lembrarei de seus pecados. Esse é o testemunho do Espírito Santo. Amém? O último item, o testemunho do Espírito Santo. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quão mais completo pode ser? E o que ele testemunha para nós não é pregado. Ele testifica que os seus pecados, Deus não se lembra mais. Nesse mesmo capítulo falou o quê? Oferecendo a oferta pelo pecado o tempo todo. Eu não sei o que você está oferecendo. Quando peca, mas em vez da obra concluída, você passa por estes rituais religiosos e depois se sente mal. Eu não sei o que é. Ok? Mas isso é descrença. Pastor, o que fazer? Só saiba, diga: Pai, obrigado, dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Amém? Tem que se arrepender, é lógico. E o melhor arrependimento é saber o que Deus fez com aquele pecado. Já se foi de uma vez por todas. Essa é a postura da fé. E se você sabe disso, não pode acrescentar a eficácia eterna daquele sacrifício único para os pecados. Não pode acrescentar. Você só tem que saber. Amanhã não vai mudar. Os seus erros não são tão poderosos para anular aquilo que Jesus fez por você. Ok? E
Por causa disso, depois diz assim, vamos ler? Rapidamente, ok? Volta um pouco, eu quero ver antes do verso 18, o 17, ok? O 18 é depois do 17, se você não sabe. 17 depois do 18. Então por quê? Por quê? Ok. Por quê? Dos seus pecados Deus não se lembra mais, Ele foca em você e não nos seus pecados. Certo? Deus não olha mais para os seus pecados, mas olha para o seu Filho e a perfeição da sua obra. De acordo com o próprio Deus, tudo já foi consumado. Não tem pecado no futuro que vai te tirar da comunhão com Deus. Olha, isso é radical, mas cheque a sua Bíblia, se é verdade ou não. E escute, depois do 17 agora, vamos ver? Ele diz, ok, ora onde a remissão destes pecados não há mais oblação pelo pecado. Então pare de sacrificar pelo pecado. Seja qual for a versão. Você não serve na igreja porque se sente culpado. Você serve porque você ama o Senhor. E os dons que Ele te deu são realizados e trazem alegria para você. Amém? Quando você o serve. Mas alguns fazem isso como oferta pelo pecado. Eu fiz algo terrível, eu volto para a igreja. Certo? É bom voltar para a igreja. Mas se livre disso porque você precisa, sabe, ver aquilo que Jesus fez, ok? Tendo, pois, irmãos, está ligado a tudo aquilo que foi falado. Baseado na vontade do Pai, na obra do Filho e no testemunho do Espírito, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso é algo que os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam fazer. O sumo sacerdote, uma vez por ano, com temor e tremor, entrava. E caso ele não tivesse feito tudo conforme a ordem, ele morreria. Mas para nós, Deus não olha para o pecado. Nós entramos e Ele não vê pecados em nós. Por favor, entenda, ainda temos o pecado em nós. Mas temos que saber que até para isso, esse pecado também foi condenado em Cristo. E o que foi condenado não existe aos olhos de Deus. Olha, você experimenta isso sim. Eu disse que ainda temos o pecado em nós. Se alguém fala que não tem pecado, está mentindo. Ok? Ou faz de Deus mentiroso. Não, ainda temos o pecado, mas Deus não está te identificando de acordo com este pecado. Deus te identifica em Cristo, seu Filho. Se for para casa e se lembrar disso, vai para casa abençoado. Você ouviu o Evangelho. Falamos para pregar o Evangelho, pregá-lo. O que é o Evangelho? Não é para pecador fazer o que não consegue. Amém. E aqueles sacrifícios os sacerdotes do Antigo Testamento faziam sempre. Eles sempre faziam aquilo, sempre. E nunca acabavam. Jesus veio, finalmente, para sempre um único sacrifício. Então, por isso podemos, imagina, orar a Deus. Você pode orar a Deus assim e dizer, sabe, Pai, eu já cheguei lá, no Santíssimo. Não é nem o Santo dos Santos na terra, igreja. É o verdadeiro. Você tem ousadia para entrar. Por causa do que Jesus fez. Você se aproveita disso? E sabe de algo, você não tem que falar assim, eu tenho que lidar com este pecado antes de ir a Deus. Eu preciso que Deus intervenha nesta área. Eu preciso do favor de Deus. E você pode falar com Deus o tempo todo. Quando sabe que tem influência com o Rei dos Céus. O Deus que muda os eventos e circunstâncias. Amém. Eu fiquei alegre, eu não sei você, mas estou. Amém? Ok, para aí, quero te liberar. Certo? Olha isso. Aqui diz, pelo novo e vivo caminho, a palavra novo ali, no grego é para sacrifício recente. É por isso que quando tomar Santa Ceia, você deve pensar que Jesus acabou de morrer agora. Nesta manhã. É novo, sempre novo. Este novo caminho não é o caminho de morte. O Antigo Testamento é velho de morte. Faz algo errado? Bem, porque Deus olhava para os seus pecados. Mas agora, bem-aventurado o homem a que Deus não atribui o pecado pelo que Jesus fez. Você entra com ousadia, mesmo com seus pecados, você entra com ousadia. Amém? Porque Ele não te atribui mais os pecados. Amém? Glória a Deus, você entra com ousadia. Pelo novo e vivo caminho. Como se Ele tivesse acabado de morrer. Amém? E vivo quer dizer o quê? O que é vivo? Porque quem entra, o coração está batendo, está vivo, mas não de certa forma. Isso é crer que quando você entra, se torna mais vivo. Quando você entra, você recebe saúde.
É o oposto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando entrava, você poderia morrer fisicamente. Mas agora, entra e vive. Entra e vive. Vai a ele, vive. Entra com ousadia, vive. Vai a ele e vive. Hoje você vive mais, porque veio a ele. Faz você querer orar. Toda vez você vê um acidente e não fica assim. Mas você diz, Pai, eu oro por eles. Dá mais saúde para eles viverem. Cura a pessoa primeiro, lógico. Dá para eles a vida. Deus vai ouvir sua oração. Amém. Agora, por causa do tempo, quero te liberar. Que verso é esse? 20. Agora podemos ir ao mesmo capítulo, no verso 26. Viu o contexto de receber o conhecimento da verdade? Está falando de pessoas salvas? De pessoas crentes? Não. São pessoas que vêm para a igreja, olha, até naquela época iam para o culto, eles têm o conhecimento, mas não receberam a verdade. Receberam o conhecimento da verdade. Conhecem o evangelho? Como alguns, por exemplo, que estão me ouvindo, talvez em casa, acabaram de receber o conhecimento da verdade. O que Jesus fez por eles. Sabe o que dizem? Não quero, e viram as costas. Isso é pecar voluntariamente. E nada mais. Contexto. Miles Cloverdale disse o quê? Olha o que vem antes, e nós vimos isso. O contexto é a chave. Pecar voluntariamente não é qualquer pecado que você comete, certo? Mas é quando você ouve e vira as costas para Jesus. Não é nem quem desvia. O desviado ainda pode voltar, mas esse, o juízo sobre ele será terrível. Daquele dia aí, que livro é este? Hebreus é para o povo judeu, que diz, não dá para crer em Jesus. Sabe, eu quero crer nele, eu recebi o conhecimento, depois de ouvir Paulo, recebi o conhecimento da verdade e eu quero crer, mas não. Ou talvez creram por um tempo, mas não com a fé que salva. Amém? Queriam tentar, mas quando vem a perseguição, viram as costas e voltam para os sacrifícios do templo. E que mais tarde seria queimado. É pecar voluntariamente. Então não tenha medo, não é para você. Para você, o único sacrifício pelos pecados. E toda a igreja diga, foi abençoado. Isso, glória a Deus, adore a Jesus, cobre a cabeça, feche os olhos. Amigo, se você está aqui e nunca aceitou a Jesus, não só o conhecimento da verdade, amém? Mas aceitar a verdade, Jesus é a verdade. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço pela verdade que eu recebi agora. O próprio Jesus Cristo. A verdade, o caminho e a vida. Eu creio que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Quando eu fui inocentado, justificado nele. Agora batiza-me e enche-me com Teu Santo Espírito. Todos os meus pecados foram perdoados. A morte, o julgamento e os pecados ficaram para trás. E eu te agradeço, porque de hoje em diante eu vivo não mais como um servo, mas como um filho de Deus, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você agora é salvo. Fique em pé, igreja. Se você fez essa oração, você é filho de Deus. Levante as mãos para o Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço por todos que estão ouvindo a minha voz, até aqueles que estão em casa, Pai. E te peço em nome de Jesus para que tudo que foi falado, Senhor, possa permanecer, não só na mente deles, mas também no homem interior, para poder guiá-los, governá-los, para que tudo que façam conceda, ó Pai, para que façam nessa nova consciência, a consciência de que o Senhor os ama sempre, que são amados do Pai, a consciência de que os seus pecados tu não pensas mais e o Senhor não se lembra nunca mais. Obrigado, Pai. Eu te peço essa nova consciência, Senhor, sendo estabelecida nesta semana toda. E quando eles errarem, Senhor, e sentirem a vontade de se condenar, lembre-os mais uma vez. Espírito Santo testifica isso, que dos seus pecados o Senhor não se lembra mais, para se arrependerem, mudarem a mente e continuarem a caminhar contigo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe. Foi um prazer
pregar para você. Semana que vem, traga mais um amigo, ok? Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.